Foi sem dúvida o pior dia do ano para Lit. Ele seria forçado a passar a tarde inteira fora de casa, cercado por completos estranhos e privado de qualquer privacidade ou espaço pessoal durante as festividades. Todas as famílias da aldeia se reuniam para a festa, esquecendo todos os seus problemas e misérias do dia a dia, já que tudo, desde os enfeites até as comidas e bebidas, eram pagos pelo Conde Lark. Ele também participaria de todo o evento para manter seus laços com a comunidade fortes e manter sua reputação de um senhor justo. Em vez de ser apenas um cara sem rosto que coletava impostos, dificultando ainda mais suas vidas. O festival foi composto por 3 partes. A manhã ainda seria passada como um dia normal de trabalho, para deixar os comerciantes e feirantes estrangeiros prepararem seus estandes e arrumarem suas mercadorias. À noite, as famílias se reuniam e davam uma olhada nas arquibancadas, procurando bijuterias e joias para comprar com o dinheiro extra e adicioná-las ao dote das filhas. A alimentação consistia principalmente em aperitivos, como frutas e legumes frescos, com espetinhos de diferentes tipos de carne e até comidas exóticas, trazidas pelo Conde Cotovia para a ocasião. Como peixes de água salgada e frutos do mar. As únicas bebidas disponíveis seriam água e cerveja light. Após o pôr do sol, enormes braseiros e tochas eram acesos por toda a aldeia, enquanto os trabalhadores do conde preparavam o palco para o evento principal do festival. A eleição da donzela da primavera. Todas as garotas de 15 e 16 anos podiam participar do concurso Spring Maiden, que mais parecia um baile de debutantes do que um concurso de beleza. Era a oportunidade para todas as jovens donzelas em idade de casar exibirem sua beleza e virtudes, na esperança de atrair a atenção do maior número possível de pretendentes. Os juízes do concurso Spring Maiden eram sempre os mesmos: Conde Lark, o chefe da aldeia, e Nana. Após a eleição, sairia a comida de verdade, com muitos animais assados, sopas e frutas caramelizadas. Ambos os vinhos puros e aguados estariam disponíveis, elevando o espírito para o final. A última parte consistia em um baile, incentivando os solteiros elegíveis a se aproximarem de uma ou mais donzelas que pudessem ter chamado sua atenção. Cada parte afetaria o humor de Lit de maneira diferente. A primeira causaria um tédio extremo, temperado pelo fato de que ele ainda podia se mover sozinho. O segundo era semelhante à tortura. Ele seria forçado a sentar nos ombros de seu pai, olhando por horas para um bando de garotinhas para as quais ele não dava a mínima. O terceiro foi o melhor, mas só porque era muito curto. Depois de alguma dança, seus pais estavam cansados demais para ficar mais tempo, e finalmente o trariam de volta para casa. Nenhum de seus filhos ainda estava em idade de se casar, então eles não tinham motivos para se demorar. Pela primeira vez em sua nova vida, Lit tinha algum dinheiro no bolso, para poder conferir os jogos de carnaval que ofereciam os melhores prêmios. Eles trapaceiam, eu trapaceio. Vamos jogar limpo e quadrado. Usando magia espiritual, ele ganhou um lindo ursinho de pelúcia paratista, vencendo um jogo de arremesso de anéis manipulado por anéis desequilibrados. De um jogo de tiro com besta, ele ganhou um pente de cabelo prateado para a rena. Tudo o que ele precisava fazer era usar 2 fios de magia espiritual, um para guiar o dardo até seu alvo, o segundo para forçá-lo a desmoronar. Por último, mas não menos importante, uma fita de seda para sua mãe de um estande da Roda da Fortuna. Os festeiros ficaram pasmos, mas tentar intimidar uma criança local na frente de tantos aldeões, para não mencionar o Conde Lark, não lhes renderia nada mais do que a surra de uma vida e uma proibição permanente de todos os eventos no condado de Lustria. Eles começaram a ficar de olho nele, mas Lit não era ganancioso e saiu depois de receber os 3 prêmios. Na verdade, ele também queria algo para Haas, mas tudo o que eles tinham eram produtos femininos. Os feirantes esperavam atrair os meninos para desperdiçar seu dinheiro, tentando impressionar as meninas com presentes caros que eles não podiam pagar sem jogar. Depois de distribuir os presentes, Lit procurou por Nana, que iria bater um papo sobre magia com um especialista. Ele a encontrou sentada em um banco perto de sua casa.
A primeira coisa que ele fez foi olhar para ela com visão de vida. Seu fluxo de mana era muito maior que o de Lich, mas sua força vital era mais fraca que a de Tista. Nana era uma mulher de mais de 60 anos, mas parecia uma mulher terraqueia de 80 anos. Suas costas estavam tão curvadas que ela precisava de uma bengala para andar corretamente. Ela tinha olhos acinzentados, um rosto cheio de rugas e um grande nariz aquilino. Nana sempre usava um chale na cabeça, para evitar que seus longos cabelos grisalhos a incomodassem durante o trabalho. À primeira vista, ela parecia uma velhinha discreta, mas quando você se aproximava, podia sentir a força bruta exalando de seu corpo. Deve ter tido uma vida difícil, comentou Solos. Olá, Nana. Como você está? Lich perguntou educadamente. Olá para você, pequeno IMP. Você com certeza está crescendo rápido, não é? Assim como Elina tinha notado no inverno, Tista e Lich estavam ficando mais altos e esbeltos do que seus pares. O mesmo estava acontecendo com Rena também, depois que ela recebeu o tratamento de Lich. Lich já tinha mais de 1,1 metro, 1,8 de altura, seus ombros largos como se ele jogasse polo aquático. Lich assentiu. Sim, eu sei. Posso fazer uma pergunta? Aspas. Desde que não seja sobre a minha idade, fique à vontade. Nana riu. Nana, você é um mago forte. Nana ficou surpresa, a pergunta não era muito infantil. Sim, eu sou. Quando eu ainda era jovem, eu até consegui uma bolsa de estudos para a prestigiosa Academia Lightning Griffin, e consegui me formar sem nenhum problema. Nana endireitou-se com orgulho. Lembrando-se de seus anos de glória. Então como você acabou sendo um curandeiro em Lutia? Aspas. Que tato de sua parte, Lich. Solos o repreendeu. As crianças podem ser rudes. É um de seus poucos privilégios. O humor de Nana ficou sombrio. Você vê, Lich, neste mundo existem plebeus, nobres e magos. Um mago forte tem um status semelhante aos nobres, dependendo de seu poder mágico. Naquela época eu era muito forte, mas não um gênio. Infelizmente, eu também era estúpido e ingênuo, então fiz algumas escolhas muito ruins e acabei sozinho, sem ninguém me apoiando. Eu tinha apenas duas opções. Ou me submeter a um nobre poderoso ou viver livre com o status de curandeiro. Adivinha o que eu escolhi? Aspas. Lich também ficou sombrio, a ideia de perder tudo depois de trabalhar tanto para isso fez seu futuro parecer ainda mais assustador. Pronto, menino. Nana se iluminou. Não vamos estragar o clima e aproveitar o festival. Depois de deixar Nana sozinha, Lich pensou em suas palavras sobre seu crescimento e parou na frente de um espelho em exibição, observando seu reflexo. Ele só podia suspirar em resignação. Não importa quantas impurezas eu expulse, consegui falhar até na loteria do pool genético. Tirei tanto do meu pai e tão pouco da minha mãe. Quando eu olho para mim mesmo enquanto penso, ao invés de legal, eu gosto de algum tipo de garoto psicopata que escapou do reformatório. Se eu sorrio, agora que sinto falta de tantos dentes, nem sou fofo. Mesmo todo vestido, eu mal poderia passar por um garoto de rua de um dos romances de Dickens. Solos tentou animá-lo, mas sem sucesso. Mais tarde, à noite, o Conde Lark apresentou aos anciãos da aldeia o seu convidado de honra. Chefe Yurok, sábio Nana, permita-me apresentar-lhe o jovem Ricker Trahan, filho de meu querido amigo, o baronete Lockhart Trahan. Este jovem rapaz é um mágico muito talentoso que no futuro trará glória ao nosso condado. O Conde Lark era um entusiasta da magia, sempre tentando patrocinar jovens promissores de sua terra. Prazer em conhecê-lo, jovem. O chefe da aldeia saudou-o com uma reverência educada, esperando que o outro lhe oferecesse a mão ou pelo menos respondesse à reverência. Ricker ao invés continuou olhando ao redor, seus olhos cheios de desprezo. O prazer é meu, ele respondeu com um tom frio. Ricker, onde estão suas maneiras? O Conde Lark o repreendeu suavemente. Sage Nana foi uma maga poderosa e renomada em sua juventude.
Sinta-se à vontade para pedir conselhos a ela. Sua experiência pode ser inestimável para superar qualquer dificuldade que você possa encontrar durante seus estudos. Não tenho dúvida sobre isso, meu senhor. Riker curvou-se desta vez, mas para o Conde Lark. Nana tinha visto nobres suficientes em sua vida para reconhecer o tipo. Um jovem mestre alto e poderoso, mimado o suficiente para acreditar que apenas os nobres poderiam alcançar a grandeza. O povo da aldeia estava tendo dificuldade em tolerar tanto desrespeito para com os mais velhos, mas pelo bem do conde eles se limitaram a sussurros raivosos. Oh, oh, oh! Você conseguiu outro corajoso, querido Lark. Nana riu sem qualquer calor. Riker estremeceu ante tal falta de respeito, o velho morcego chamando o conde por seu primeiro nome sem honoríficos. Mas ele sabia que Lark era um otário para magos e, a julgar pela atitude dela, ele havia concedido ao velho morcego o direito de fazê-lo. Ele tem todo o direito de se orgulhar, querida Nana. No ano que vem ele vai fazer 12 anos e se candidatar a uma bolsa de estudos da Lightning Griffon, e com um pouco de sorte ele vai se matricular como você fez no passado. Aspas. Riker não conseguiu reprimir seu espanto, franzindo as sobrancelhas para Nana. Pelos deuses, como um plebeu desses pode ser admitido na academia? Ele pensou. Ela deve ter trapaceado para entrar, sem dúvida. Sério. Respondeu Nana com entusiasmo exagerado porque você não pede a ele para nos mostrar do que ele é capaz. Aspas. O Conde Lark aceitou de bom grado e, a seu pedido, logo foi montado um toco de 1,33 m de altura com uma cabeça de alface no topo. Riker teve que ficar a pelo menos 10 metros, 11 jardas de distância e derrubá-lo. Era um exercício muito básico para quem queria se tornar um mago, muitas vezes usado para se livrar rapidamente de candidatos indignos. Apenas aqueles com verdadeiro talento para a magia eram capazes de usar magia de tarefa em tal alcance. Para pessoas normais, a magia tinha um alcance de 1 metro ou 2. Para aprender algo fora da magia da tarefa, era preciso se matricular em uma academia de magia ou comprar livros muito caros. Jovem, faça o seu melhor. A voz do Conde Lark estava cheia de entusiasmo. Riker tinha feito esse exercício inúmeras vezes, mas sempre sozinho. Desta vez ele estava cercado por plebeus, claramente esperando vê-lo falhar e ter a chance de ridicularizá-lo. Pior ainda, o Conde Lark estava colocando muita pressão sobre ele. Aos olhos de Riker este não era um teste simples, mas uma questão de vida ou morte. Sentindo inúmeros olhos sobre ele, ele perdeu a concentração enquanto fazia os sinais de mão e gaguejou a palavra mágica. E infiro. Aspas. Ele produziu uma grande bola de fogo castanha que quase errou a alface. No entanto, com um pequeno estrondo, a cabeça da alface foi derrubada. Ninguém aplaudiu, exceto o Conde Lark. Mais de um, é isso. Podia ser ouvido entre a multidão. Nana caminhou lentamente até o vegetal, trazendo-o de volta para o conde examinar. Ele errou alguns sinais de mão, gaguejou a palavra mágica e errou completamente a alface. Ela só foi derrubada por causa da explosão. Nana comentou friamente. Eu não manteria minhas esperanças, Lark. Quando eu tinha a idade dele, eu era capaz de realmente acertar meu alvo sem fazer sinais nem usar palavras mágicas. Eles me admitiram apenas por causa da minha perfeita magia silenciosa. Os olhos cinzas de Nana estavam olhando para Riker com desprezo. Bem, ele ainda é jovem, é por isso que eu o trouxe para você. Ele tem mais um ano inteiro para se preparar para o exame. Ainda há tempo para corrigir os pequenos erros. Eu esperava que você pudesse orientá-lo. Eu ficaria feliz, eu realmente ficaria. Mas entre os aldeões e meu discípulo, eu já tenho minhas mãos ocupadas. Estou muito velho para cuidar de 2 jovens, e meu aprendiz tem precedência. Como você sabe, um mágico palavra é seu vínculo. Você tem um aprendiz. O Conde Lark ficou chocado por ninguém o ter informado sobre um assunto tão crítico. Sim, ela assentiu, sorrindo no rosto de Riker.
Ele aprendeu a ler e escrever aos 3 anos de idade, e nessa época ele já havia aprendido as tarefas mágicas sozinho. Maravilhoso! A excitação do Conde Lark foi um tapa na cara de Riker. Sim, ele também é meu discípulo. Celia deu um passo à frente, adicionando combustível ao fogo. Ela e Nana se detestavam educadamente, mas entre ela e um pirralho detestável, ela sempre escolheria o diabo que conhecia. Ele caça na floresta de Traum desde os 4 anos de idade. Mesmo que ele só possa caçar antolhos e bichos, ele nunca perderia um alvo em movimento, muito menos uma alface peso morto. Ela então sussurrou no ouvido do conde. Ele é realmente o você sabe quem que forneceu o você sabe o que. Fantástico. Excelente. Quando posso conhecê-lo? Seu monóculo saltou de sua órbita ocular de felicidade. Riker estava a ponto de explodir de raiva. Ele não pode ver que eles estão apenas levando-o pelo nariz. Como alguém com um status social tão alto como o conde pode confiar em uma palavra desses plebeus? Mentir e enganar está em sua natureza. Eles são apenas lixo tentando nos rebaixar ao nível deles para se sentirem melhor com suas vidas patéticas. Se aquele velho morcego é um mago, então eu sou o príncipe coroado. Porque eu tenho que suportar todas as bobagens dela. E como é que até um caçador fedorento pode falar livremente com um conde? Esta noite não poderia ficar pior. Como diabos eu consegui deixar meu pai me convencer a vir para este chiqueiro? Aspas. Aqui está ele. Broman gritou triunfante, puxando Lit com força pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo. Lit estava com sua família, mordiscando uma maçã caramelizada, quando Broman apareceu do nada, balbuciando sobre a honra da vila ou algo assim. Muitos olhos estavam sobre ele, a intuição de Lit lhe disse que algo estava errado, então ele decidiu jogar perto do colete. Conde Lark, estou honrado em conhecê-lo. Não era preciso ser um gênio para entender que o mastro vestido com um monóculo tinha que ser o senhor da terra. Lit o cumprimentou segurando seu punho, realizando uma profunda reverência. Ele então começou a cumprimentar o chefe da aldeia, Nana e Celia, fazendo sua profunda reverência de acordo com o respeito que eles mereciam. Por fim, ele se virou para o garoto de aparência doente ao lado do conde. Ele tinha que ter cerca de 10 anos, 1,4 metros 4,8 de altura. Ele estava vestindo uma camisa de seda branca sobre calças de couro de alta qualidade. Seu rosto estava todo vermelho e suado, como se ele tivesse corrido para salvar sua vida ou foi picado por uma cobra venenosa. A situação não fazia sentido para Lit, mas como ninguém parecia preocupado com a saúde do garoto, Lit fez o que deveria. Saudações, ilustre convidado. Espero que aprecie sua visita em nossa aldeia. Lit fechou o punho novamente, fazendo apenas uma pequena reverência. Ele não tinha ideia de quem era aquele garoto, e Riker não conseguiu encontrar forças para se apresentar sozinho. O conde parecia ter esquecido completamente sua existência. Oh! Nana riu. Viu, Lark? Boas maneiras. Isso é algo que falta a tantos jovens hoje em dia. Lit continuou olhando ao redor, esperando que alguém explicasse o que estava acontecendo. Posso ajudar? Ele perguntou. Riker mais uma vez precisou de toda sua força de vontade para evitar ter um ataque de raiva. Este é o prodígio deles. Um vagabundo desdentado. Eu deveria pedir ao conde para chicoteá-los até a morte por suas mentiras descaradas. Simplesmente ultrajante. Aspas. Sim, Lit. Celia entrou novamente. O Conde Lark adora magia em todos os seus tipos e formas, e eu estava apenas contando a ele sobre como você mata antolhos sem estragar nem mesmo uma pena. Você se importaria de mostrar a ele? Aspas. Ela pegou uma vara de madeira, segurando-a para o conde e todos os outros verem. Lit suspirou de alívio. Todo esse alarido por tarefas mágicas. Eles quase me deram um ataque cardíaco. Se é apenas para entreter alguns nobres entediados, por que não?
Se a vila prosperar, minha família também prosperará. Breza. Depois de girar 2 vezes o dedo médio e médio, um pequeno vórtice envolveu o bastão. Externamente, era igual aos que todas as donas de casa usavam diariamente para limpar suas casas, mas olhando de perto, podia-se notar que na verdade eram 2 vórtices diferentes. Um girando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Dessa forma, o feitiço aplicou uma enorme tensão no bastão no ponto em que os 2 vórtices se conectaram, fazendo com que ele se quebrasse quase instantaneamente. Lich o inventou depois que Celia começou a incomodá-lo muito sobre como ele matou os antolhos. Ele não podia mostrar a magia espiritual dela, então ele inventou esse truque. Riker queria rebater dizendo que Lich estava a apenas 1 metro, 1,1 jarda de distância do bastão, mas mesmo ele sabia o quão difícil era usar 2 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Ele também sabia que tal objeção seria atendida pelo velho morcego pedindo que ele fizesse o mesmo. E ele não tinha ideia de como. Nana acenou com a mão e um aldeão colocou outra cabeça de alface no toco. Lich, seja uma querida e acabe com isso, por favor. Lich estava ficando cada vez mais confuso. O conde agora tinha estrelas nos olhos, olhando para ele como se alguma besta mítica tivesse descido dos céus, enquanto o nobre garoto estava pálido como um fantasma. O que diabos está acontecendo aqui? Por que o conde está tão absorto em magia barata? E por que ninguém se importa com aquele pobre garoto? O que quer que ele tenha está piorando. Lich deu de ombros antes de piscar o dedo médio enquanto dizia: Jorum. Aspas. Um dardo de gelo atingiu o centro morto da alface, fazendo-a rolar a alguns metros de distância. Sem usar sinais de mão. O conde engasgou, sua voz tão fraca que Lich não pôde ouvi-lo. Uma última coisa, querido Lich. Se você conseguir satisfazer essa pobre velhinha, eu tratarei você e toda a sua família de graça até que você comece seu aprendizado. Você está disposto a me agradar uma última vez? Aspas. Lich não precisava pensar antes de aceitar. Apesar de seus melhores esforços, Tista ainda precisava de cuidados constantes. De vez em quando ainda precisavam procurar a ajuda de Nana e não era barato. Nana sorriu, cheia de confiança suficiente para os 2. Broman, jogue um desses o mais alto que puder. Broman jogou uma cabeça de alface com um lob shot, enviando-a cerca de 3,10 metros de altura. Quando atingiu o pico, Nana fez um gesto simples, cortando o ar horizontalmente com a mão estendida e os dedos, conjurando 10 dardos de gelo. 5 atingiram seu lado esquerdo, 5 o lado direito. Quando a cabeça de alface começou a cair, Nana cortou o ar novamente, desta vez na vertical, dividindo-o uniformemente em 4 partes. Então ela simplesmente abriu a palma da mão para o céu, conjurando 4 pequenos vórtices que derrubaram os 4 pedaços lentamente. Droga! Não apenas o fluxo de mana de Nana ainda é superior ao meu, mas seu nível de habilidade está acima e além das minhas expectativas. Eu provavelmente poderia alcançar o mesmo resultado, mas precisaria de ambas as mãos e algo mais do que apenas uma onda casual do mão. Agora entendo por que todos na aldeia a têm em tão alta consideração. Ela provavelmente é a razão pela qual a vila de Lutia é tão pacífica. Se ela pode fazer tanto com magia simples de tarefas, não consigo imaginar o que ela pode fazer com um feitiço real. Lich pensou. Agora é a sua vez. Broman. Aspas. Outra cabeça de alface, outro lob shot. Lich sabia que não era uma competição, ele não deveria ter um desempenho tão bom quanto Nana. Até que Lich pudesse ter uma ideia clara de quanto talento era considerado bom, quanto ser considerado um nível de gênio e quanto para o rótulo queimar aquele monstro. Ele tinha que jogar pelo seguro. Quando o tiro atingiu seu pico, Lich fez sinais de mãos com as 2 mãos gritando, Jorum. Conjurando 4 dardos de gelo, 2 de cada lado. Quando a alface começou a cair, ele usou Breza para cortá-la desigualmente ao meio, usando-a novamente para convocar 2 vórtices para derrubar os pedaços.
Mais uma vez, eles estavam girando em direções opostas, o fenômeno destacado pela alface girando lentamente. Por 1 centavo por 1 libra. Eles já sabem que eu posso fazer isso. Se eu tiver que entreter o conde, eu poderia fazê-lo com um pouco de ganhos. A multidão explodiu em aplausos, logo acompanhado pelo estático conde Lark, que ainda não conseguia acreditar em seus próprios olhos. Nana enviou Lit para seus pais, assegurando-lhe que ela manteria sua parte do acordo, antes de falar novamente com Ricker Trahan. E isso, meu jovem, é o verdadeiro talento para a magia. Aspas. Ricker não podia ouvi-la, pensou. Quando Nana mostrou sua habilidade, ele desmaiou em pé. Sua mente não podia aceitar que todas as certezas com as quais ele crescera provaram ser nada mais do que mentiras convenientes.